nome é longo, mas a ideia é simples. Basta olhar ao seu redor. Por que algumas empresas se adaptam melhor ao ambiente que outras? Por que alguns negócios conseguem se destacar e outros não? Por que algumas startups se tornam mega empresas e outras morrem? Questões como estas intrigam empreendedores e especialistas há anos. É claro que não há uma resposta única, mas aqui vão algumas pistas. João e Maria são irmãos gêmeos. Nasceram na mesma cidade, estudaram nas mesmas escolas e acabaram fazendo faculdade na área de tecnologia em cidades diferentes. Ambos tiveram o desejo de abrir um negócio ainda na universidade. Maria foi estimulada pelos seus professores. João não encontrou nenhum apoio. Maria fez pós-graduação no exterior, usando a experiência para desenvolver a tecnologia de seu futuro negócio. João iniciou a empresa do zero. Maria começou seu empreendimento com um bom planejamento, apoiada por uma incubadora de empresas. João, numa pequena casa do bairro onde morava. Maria teve acesso a programas de treinamento, missões técnicas e comerciais e interação com diversos empreendedores mais experientes. João tentou várias vezes participar de programas de desenvolvimento empresarial, mas sempre sem muito sucesso. Maria conseguiu acessar recursos de pesquisa não reembolsáveis, linhas de financiamento especiais para inovação e venture capital para alavancar o seu negócio. João penou para conseguir um papagaio no banco da cidade. Maria contou com ótimos profissionais na área de contabilidade e finanças que ajudaram a gerenciar melhor o negócio e reduzir custos. João hoje gasta quase tudo que ganha pagando impostos. Maria acaba de se instalar num parque tecnológico e duplicou sua estrutura de produção. João continua na casinha do bairro, sofrendo para honrar a folha de pagamento no final do mês. Maria é uma das pequenas empresas que mais cresce no Brasil. Já passou para a segunda rodada de Venture Capital, está planejando a nova sede do parque e possui uma rede de relacionamento institucional e comercial de alto nível. João está pensando se sobrevive até o final do ano. Essas duas histórias são um pouco realidade e um pouco ficção. A história de Maria é inspirada na empreendedora Betina, da Nando Vetores de Florianópolis, mas podia ser, felizmente, a de diversos empreendedores por todo o Brasil. A história de João, infelizmente, se repete na maioria dos casos dos novos empreendedores brasileiros. A diferença entre os dois foi o ambiente de desenvolvimento dos seus negócios. O potencial era muito parecido, mas as condições eram mais favoráveis para um e menos para outro. A diferença básica entre os dois é a presença de um ecossistema de empreendedorismo e inovação. Então, você já pensou se existe uma forma mais clara para falar sobre competitividade e o crescimento de um negócio? Você já imaginou se existe uma relação entre o desenvolvimento de uma empresa e os ecossistemas da natureza? Vamos falar um pouco mais sobre como essas questões podem ajudar o negócio a ser mais competitivo e inovador. Começamos entendendo um pouco melhor os ecossistemas naturais. Podemos aprender muito com eles, afinal, são milhões de anos de evolução. Um ecossistema é, essencialmente, um sistema vivo composto por diversos elementos que se relacionam para criar condições favoráveis à vida de um organismo. Na medida em que esse organismo se multiplica, temos uma população. E quando essa população interage com outras espécies diferentes, forma uma comunidade. Esta comunidade sempre está em busca de recursos naturais, água, comida e todo tipo de apoio para se proteger e reproduzir. Os recursos normalmente estão concentrados em ambientes propícios, como as margens dos rios e lagos, os oásis no deserto e os bosques. Tudo isso finalmente é influenciado pelos chamados fatores abióticos, temperatura, umidade e condições de solo. Quando todos esses fatores interagem de forma equilibrada e sustentável, temos um ecossistema como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal ou a Amazônia. A natureza é sábia, e por isso cada vez mais esse conceito vem sendo utilizado para se compreender melhor a criação e desenvolvimento de negócios inovadores. Tudo isso porque o desafio é empreender e inovar cada vez mais e melhor. Empreender é uma das missões humanas mais nobres, pois visa transformar ideias e suor em prosperidade social e econômica. Inovação é fazer diferente para conquistar uma vantagem competitiva, aumentando os lucros e promovendo o crescimento. Não importa o tema ou o setor, o destino de um pequeno negócio é um só: lucrar, crescer e ajudar outras empresas e também fazer diferente. Alguns deles chegam a se tornar gigantes do mercado. Então vale a pena mergulhar no mundo dos ecossistemas de empreendedorismo e inovação. Começamos com o personagem central, o empreendimento, constituído por dois elementos básicos, o empreendedor e um conceito de negócio.
Para transformar o conceito em realidade, o empreendedor tem que lidar com outros 6 fatores, 2 deles sob total controle da empresa, o produto ou serviço e a capacidade de gestão. Os outros 4 dependem também do ambiente externo, conhecimento, mercado, pessoas e capital. Agora, como podemos atuar sobre esses fatores para tornar o organismo que está no centro do ecossistema mais competitivo e inovador? Quanto ao empreendedor, ele precisa desenvolver o chamado perfil V6. Valentia, coragem para começar e persistir, visão para definir um alvo inspirador, vontade para demonstrar desejo e determinação, vigor, força para superar os desafios, vibração para motivar o time e valores para conquistar o respeito do mercado, dos parceiros e de sua equipe. A dica para um bom conceito de negócios é que ele precisa estimular uma saudação viva, de viável, inovador, valioso e adaptável. Isto é, tem que dar retorno, ser único, ter potencial e estar preparado para as inevitáveis mudanças. E com relação ao produto? Com relação ao produto, siga o ABCDE, atualizado no estado da arte, bonito no design, na embalagem e no material de marketing, competitivo na relação custo-benefício, diferenciado em relação aos concorrentes e escalável, com espaço para crescer. Finalmente, com relação à gestão, pratique o RS7. Foque no que é relevante, busque permanentemente o sucesso com sustentabilidade, persiga a satisfação dos clientes e da equipe, faça com que todos se comportem de forma sistêmica, promova a sinergia para maximizar os resultados, assegure que a missão tenha significado e seja simples para liderar, pois, como dizia Da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação. São princípios óbvios, mas efetivos. Lembre das pequenas empresas que mais cresceram no último ano. Pense nas startups que se tornaram estrelas do mercado. Você vai perceber que está funcionando para elas, mas é hora de avançarmos um pouco mais. Voltando à lógica dos ecossistemas naturais, os organismos vivos precisam de água e comida para sobreviver. E aprenderam com a experiência que há ambientes especiais, como os oásis e as margens dos rios, onde é mais fácil encontrá-los. No caso das empresas, esses recursos e competências fazem parte do ambiente competitivo no seu entorno, formado por uma comunidade de atores e mecanismos que atuam como facilitadores ou catalisadores. Mas quais são esses elementos e quem são esses facilitadores? Primeiro, o conhecimento científico, tecnológico ou mesmo prático, acessível nas universidades, na internet e centros de tecnologia. Segundo, pessoas qualificadas, motivadas e bem preparadas com a ajuda de instituições de educação e treinamento e plataformas de ensino à distância. Terceiro, capital, seja na forma de dinheiro, via financiamento, subsídio, investimento ou venture capital, seja na de máquinas, equipamentos e estrutura física, viabilizado junto a bancos, cooperativas de crédito e fundos de investimento. Por último, o mercado, envolvendo o conhecimento das demandas, dores e desejos do cliente e do perfil da concorrência, bem como o desenvolvimento do mercado com suporte de feiras, parcerias comerciais, redes de negócio e soluções de marketing digital. Alguns desses mecanismos e atores possuem uma atuação mais abrangente, ajudando os pequenos negócios em diversas temáticas e em todo o país. É o caso do Sebrae. Outros são mais localizados e segmentados, como as incubadoras e aceleradoras de empresas e os centros de inovação. O Brasil tem avançado muito nesta área nas últimas décadas, contando com arranjos produtivos, clusters, parques tecnológicos e polos que se destacam mundialmente, apesar das condições macro nem sempre serem favoráveis. É aí que chegamos à última camada dos ecossistemas naturais, caracterizada pelos fatores abióticos de uma região, que determinam a facilidade ou dificuldade da vida prosperar ali. Estamos falando das condições mínimas de sustentabilidade social, econômica, ambiental e cultural para que uma comunidade de empreendimentos possa se desenvolver. Na prática, isto envolve fatores que podem facilitar ou dificultar a vida do empreendedor, tais como a qualidade de vida, saúde, educação e segurança da cidade, onde a empresa está localizada, a infraestrutura de estradas, portos, aeroportos e energia, as políticas públicas, legislações, incentivos, regulações de caráter técnico, fiscal e tributário, e, finalmente, a cultura pró-negócios, representada por ações e exemplos que estimulem e valorizem a atividade empreendedora. Então é isso.
A visão abrangente e integrada de um ecossistema facilita muito a compreensão e a definição de ações práticas para promover a competitividade, a inovação e o crescimento dos negócios, independentemente do porte, da localização ou setor. Dá para ver que o ecossistema tem 3 camadas. Um nível micro, que foca na capacidade do negócio, o meso, que possibilita um ambiente competitivo favorável, e outro macro, que garante as condições externas adequadas. Se não temos as condições macro, a empresa e o ambiente não se desenvolvem na sua plenitude. A fragilidade dos atores e mecanismos do ambiente competitivo, no nível meso, prejudica todo o sistema. E, finalmente, se no nível micro não temos negócios competentes para competir, de nada adianta todo o resto. É como na natureza. Se o clima muda drasticamente, as matas e os rios e os seres vivos também são impactados. Por outro lado, o desaparecimento de uma única espécie animal ou vegetal às vezes pode gerar mudanças significativas em toda uma região. É um sistema integrado. É por isso que funciona a lógica dos ecossistemas naturais. Pode observar, as cidades, regiões e países mais equilibrados e prósperos normalmente possuem os negócios mais inovadores e competitivos, as incubadoras e universidades e cooperativas mais bem-sucedidas e os melhores índices de desenvolvimento humano. Os indivíduos são felizes, a população é saudável, a comunidade é alegre, o ambiente é inspirador e o vento parece soprar sempre a favor. É a lógica do ecossistema funcionando. E o Sebrae tem o privilégio de já ter feito muito pelo ecossistema de empreendedorismo e inovação no Brasil. E também tem a grande oportunidade de continuar sua bela missão de ajudar ainda mais o país e os pequenos negócios. É isso aí. Agora é praticar. Não é fácil, mas é simples. E isso é muito bom, porque se fosse fácil, não seria tão desafiador. E se não fosse simples, não seria tão possível. E como disse Mandela, tudo parece impossível até que seja feito. Os Joões e Marias de todo o Brasil vão agradecer. Então, vamos fazer?